Imagine estar dentro da casa de Deus, um lugar de santuário, e os tiros ecoarem, deixando um menino de 7 anos e um homem de 50 anos gravemente feridos. Essa foi a triste realidade do pastor Joel Osteen e dos membros de sua igreja. O que é mais chocante são os eventos emocionais que levaram o atirador a atacar a igreja de Joel Osteen em Lakewood. Tiroteio na igreja de Lakewood. O pastor Joel Osteen enfrentou inúmeras provações e tribulações desde que assumiu a igreja de Lakewood de seu pai, em 1999. No entanto, um dos maiores erros que ele já cometeu foi deixar de ajudar aqueles que recorreram a ele em seus momentos de necessidade. No dia 11 de fevereiro de 2024, uma mulher perturbada entrou na igreja de Joel Osteen, em Lakewood, durante um de seus cultos e abriu fogo. "Fiquem calmos, tudo o que eu preciso é de ajuda", disse ela, e então começou a atirar. Joel Osteen ficou arrasado com o incidente, e a igreja não realizou nenhum culto até uma semana depois. No dia 18 de fevereiro de 2024, uma semana após o tiroteio em sua igreja, Joel Osteen realizou um culto de cura e ação de graças. Durante o culto de cura, Joel Osteen foi tomado por emoções. Foi um momento solene para todos na congregação, pois um homem havia sido baleado e o filho de 7 anos do atirador levou um tiro na cabeça. A criança estava em estado crítico e lutava por sua vida. Joel Osteen, que é conhecido por sua mensagem positiva e sorriso alegre, não conseguiu conter suas emoções ao orar por cura e restauração. Pela primeira vez, o pregador se mostrou vulnerável diante de seu público, a quem ele sempre incentivou a não ter medo ou arrependimento. Joel Osteen confessou que havia sido um período difícil para ele, mas que não permitiria que o medo vencesse. Essa foi a primeira vez, em 60 anos, que a igreja passou por uma tragédia como essa. O pastor Joel Osteen escondeu seus infortúnios pessoais do público durante anos, mas esse incidente nos dá um raro vislumbre do seu lado emocional. Estamos arrasados. Estamos aqui há 65 anos e alguém atirou em nossa igreja. Não entendemos por que essas coisas acontecem, mas sabemos que Deus está no controle, disse Joel Osteen durante sua primeira coletiva de imprensa após o tiroteio. No início, a polícia não tinha ideia do motivo pelo qual o atirador tinha como alvo a igreja de Lakewood. Além disso, Joel Osteen e seus pastores associados não conseguiam entender por que esse infortúnio se abateu sobre a igreja. Pensando que poderiam obter algumas respostas na casa do atirador, um mandado de busca foi imediatamente emitido. Mas os agentes da lei ficaram ainda mais confusos quando revistaram a casa dela e não encontraram nada que lhes desse uma pista sobre o motivo e a razão de ela ter atacado Lakewood. O que eles encontraram na casa da atiradora foi um livro neonazista, cartuchos de munição, garrafas cheias de substâncias desconhecidas e alguns materiais que a polícia acredita terem sido usados para fazer uma bomba. Antes do trágico incidente ocorrido em 11 de fevereiro de 2024, o pastor Joel Osteen poderia jurar que ninguém jamais tentaria prejudicá-lo ou aos membros de sua igreja. Na verdade, o dia 11 de fevereiro foi um dia como outro qualquer, e nem Joel Osteen, nem sua equipe de segurança tinham ideia do perigo que se aproximava. Enquanto o culto estava em andamento, uma mulher segurando um menino se aproximou da equipe de segurança. A mulher usava um longo casaco e parecia ser um membro comum da igreja. Como os seguranças não sabiam que ela tinha segundas intenções, eles a deixaram entrar. Ao se aproximar deles, ela tirou um rifle do casaco. As coisas ficaram sombrias quando o segurança desarmado a deixou entrar no salão da igreja. A mulher, identificada como Genesse Ivone Moreno, abriu fogo enquanto entrava no salão da igreja. A ex-sogra de Moreno, Wally Carranza, fez algumas revelações no Facebook após o tiroteio. Segundo ela, Moreno tinha um histórico de doença mental, e Carranza procurou a ajuda da polícia e da igreja de Lakewood, mas nada foi feito para ajudar sua nora. Os registros públicos também revelaram que o atirador falecido, Moreno, tinha um histórico de prisões e condenações por porte de arma. O tiroteio teria sido fatal e causado muitas vítimas se não fosse a intervenção oportuna de 2 policiais fora de serviço que enfrentaram Moreno em um tiroteio, e após vários disparos, a derrubaram. Um homem de 57 anos foi ferido durante o tiroteio, e o filho de 7 anos da atiradora também foi ferido. Moreno foi declarada morta no local, mas antes de morrer, ela fez uma revelação chocante. Depois de ser atingida, Moreno disse aos policiais que havia uma bomba em seu carro, e os policiais vasculharam seu veículo e sua mochila, mas não encontraram nenhum explosivo. Ela também havia borrifado uma substância no chão antes de começar a atirar, mas os investigadores descobriram que a substância não era nociva e não representava nenhum risco. Durante o primeiro culto após o tiroteio, Joel Osteen foi às lágrimas, talvez devido ao papel que, sem saber, desempenhou nessa tragédia. Moreno precisava de ajuda, mas ninguém lhe ofereceu nenhuma,
e ela continuou a cair em uma espiral descendente à medida que a lei e a igreja a abandonavam. Ela tinha uma vida conturbada e frequentemente se metia em problemas com seus sogros, com a lei, e seus vizinhos não a queriam por perto. Moreno e sua sogra, Vale Carranza, não se davam bem. Depois que seu casamento com o filho de Carranza fracassou, eles entraram com uma série de petições contra ela no tribunal. Vale Carranza e seu filho alegaram que Moreno não era uma boa mãe e não deveria ter a guarda do filho. Carranza mencionou os problemas de saúde mental e a negligência de Moreno como mãe. Ela alegou que seu neto uma vez tirou uma arma da bolsa de fraldas quando tinha apenas 3 anos de idade. Carranza tentou fazer com que a polícia impedisse Moreno de ter uma arma, mas nada foi feito a respeito. Ela insistiu que Moreno escondeu o neto para que o pai não ficasse com a guarda dele. Em uma de suas petições ao tribunal, Vale Carranza alegou que seu neto nasceu prematuro, porque Moreno usou drogas enquanto estava grávida dele. Carranza disse que estava ao lado de seu neto quando ele estava na unidade neonatal, pois sua mãe, Moreno, se recusava a lhe dar os cuidados adequados de que ele precisava. Segundo ela, Moreno não alimentava seu filho, nem o ensinava a usar o banheiro quando ele crescia. Ela também disse que Moreno se recusava a levar seu filho às consultas médicas. No entanto, as publicações de Moreno nas redes sociais contaram uma história diferente sobre seu relacionamento com o filho. Ela falou sobre o fato de seu filho gostar de ir ao parque e como eles passavam tempo juntos. Moreno também fez uma publicação na rede social em que falou sobre levar o filho ao Museu de Arte quando era bebê e como essa experiência o ajudou a gostar de arte quando criança. Moreno frequentou a igreja de Lakewood, ocasionalmente, por alguns anos até 2022, quando sua saúde mental piorou. Uma postagem na rede social que Moreno fez em 2020 mostrou que ela fez uma doação para a igreja de Joel Osteen, em Lakewood. A postagem era uma captura de tela de uma carta da igreja agradecendo a Moreno por sua doação. Além disso, sua sogra, Vale Carranza, escreveu em seu mural do Facebook que Moreno estava tomando remédios para esquizofrenia e que ela era uma mulher amorosa quando tomava os remédios. A doença mental de Moreno piorou quando ela parou de tomar os remédios. Carranza alegou que, por preocupação com a nora, buscou proteção emergencial dos órgãos policiais. Mas eles não impediram Moreno de ter uma arma. Em 2016, Moreno foi colocada sob detenção emergencial por causa de seus problemas de saúde mental. Mas esse foi o máximo de ajuda que ela recebeu do governo. Carranza disse que houve sinais de alerta durante 6 anos, o que a deixou muito preocupada. Mas ninguém a ouviu, nem mesmo a igreja de Lakewood. Em 2020 e 2021, Carranza pensou que a igreja de Lakewood poderia ajudar Moreno, pois ela e sua mãe frequentavam a igreja. Ela enviou e-mails para a igreja por meio de seu advogado, pedindo assistência em nome de Moreno. Um porta-voz da Lakewood, Donald Eloff Jr., confirmou que Moreno frequentou a igreja algumas vezes, mas afirmou que a igreja nunca recebeu nenhum e-mail de Carranza ou de seu advogado. O porta-voz da igreja disse que quando alguém pedia ajuda, a igreja lhe oferecia aconselhamento espiritual e bíblico. Se tivéssemos entrado em contato e Moreno tivesse aceitado o aconselhamento, com certeza teríamos ficado mais do que felizes em oferecer isso, disse Donald Eloff. Talvez se Joel Osteen e a igreja de Lakewood tivessem oferecido assistência a Moreno antes do colapso final que ela sofreu, as coisas não teriam acontecido como aconteceram. Ao longo dos anos, o capataz da igreja Lakewood, Joel Osteen, fez parcerias com diferentes instituições de caridade para patrocinar pessoas necessitadas e oferecer assistência às comunidades. Mas nos últimos anos, as boas ações do pastor Joel Osteen foram ofuscadas por um incidente. Joel Osteen será lembrado para sempre como o pregador que fechou os portões de sua igreja para as vítimas do furacão Harvey. No entanto, essa experiência lhe ensinou uma lição inesquecível. Joel Osteen não apenas perdeu o respeito e a confiança que as pessoas tinham nele, mas também enfrentou muitas críticas e reações públicas negativas por causa de uma decisão que tomou durante a crise. Crise do furacão Harvey. 2017 é um ano que muitos moradores de Houston jamais esquecerão, mas não apenas por causa da forte tempestade que atingiu a comunidade. A comunidade de Houston se lembraria para sempre das ações de um homem que eles amavam e respeitavam, Joel Osteen. Em 2017, o furacão Harvey varreu o Texas em Houston, desalojando milhares de pessoas e causando prejuízos da ordem de bilhões de dólares. Os abrigos se encheram rapidamente, pois muitos perderam suas casas e fontes de sustento. O lugar mais seguro em que as pessoas podiam pensar era a igreja de Joel Osteen, em Lakewood. Antes da tempestade, Joel Osteen parecia ser o irmão mais velho de todos, convidando as pessoas a irem à igreja com um grande sorriso no rosto. Algumas das palavras que ele usava com frequência eram: "Se você estiver em nossa região, por favor, passe por aqui e participe de um de nossos cultos." Ele fazia com que as pessoas acreditassem que eram sempre bem-vindas em Lakewood.
E que melhor momento para pedir ajuda à igreja do que em um momento crucial como esse. Com a água quase na altura do peito, várias pessoas desabrigadas se dirigiram à igreja de Lakewood. A igreja tem capacidade para 16.800 lugares e é a terceira maior mega igreja dos Estados Unidos. Infelizmente, quando as pessoas que buscavam abrigo chegaram à igreja, encontraram os portões fechados e não puderam ter acesso ao prédio. A resposta lenta de Joel Osteen à situação provocou indignação nacional, pois muitos acreditavam que a igreja de Lakewood deveria ser a primeira a abrir seus portões para as pessoas. Aqueles que buscavam abrigo tiveram que fazer a difícil jornada pelas águas novamente até outros abrigos. Vários tweets nas redes sociais mostraram como o público estava insatisfeito com a relutância de Joel Osteen em ajudar os membros da comunidade que haviam ajudado a aumentar sua igreja por meio de doações ao longo dos anos. Em resposta às críticas dirigidas a Joel Osteen, um pastor associado de Lakewood, John Gray, postou em sua página de rede social que a igreja estava inacessível devido às graves inundações e, portanto, eles não conseguiam chegar às portas para abri-la. Os críticos de Joel Osteen rebateram essa alegação, postando imagens que mostravam que a área não estava sob alerta de inundação. O pregador admitiu que não ofereceu ajuda imediata às pessoas porque estava cuidando delas e estava preocupado com a segurança delas se permanecessem na igreja. O primeiro andar da igreja foi inundado e as paredes do segundo andar são feitas de vidro, o que poderia representar um risco durante uma tempestade forte, como o furacão Harvey. Quando Joel Osteen finalmente deixou as pessoas entrarem na igreja, muitos disseram que foi por causa das críticas que ele deixou as pessoas entrarem na igreja e não porque ele se importava. Então, Joel Osteen deu uma entrevista à ABC News e revelou o que realmente aconteceu. Ao fundo, havia pilhas de suprimentos que a igreja havia comprado para distribuir aos necessitados. Um correspondente da ABC News conversou com o porta-voz da igreja, Donald Iloff Jr., que afirmou que eles estavam lá desde o início e que não haviam deixado ninguém de fora. Joel Osteen também insistiu que a igreja nunca fechou seus portões contra as pessoas que buscavam abrigo. Ele mencionou que a igreja havia começado a aceitar doações para ajudá-los a fornecer mais suprimentos para as pessoas afetadas pela tempestade. A prova dos esforços que eles estavam fazendo era visível ao fundo, com pilhas de suprimentos para bebês e toalhas. Joel Osteen continuou dizendo que a igreja ofereceu abrigo às pessoas desde o início e que não hesitou em oferecer assistência às pessoas, como afirmaram seus críticos. Além disso, ele confirmou que a igreja estava de fato inacessível e foram fornecidas fotos das partes inundadas da igreja para comprovar a afirmação. Joel Osteen afirmou ainda que eles permitiram a entrada das pessoas assim que as águas baixaram e enfatizou que o prédio foi inundado em 2001. Em 2001, as partes inundadas da igreja tinham cerca de 3 metros de água, então eles instalaram comportas que impediram que a água subisse. Joel Osteen disse que a narrativa de que a igreja não abriu as comportas a tempo era totalmente falsa. Ele admitiu que a igreja também colaborou com outros abrigos da cidade e recebeu mais pessoas quando os abrigos ficaram lotados. Ele disse que, em 2001, a igreja abrigou cerca de 3.000 pessoas, e dessa vez, eles ofereceram assistência às pessoas da mesma forma que fizeram em 2001. Joel Osteen insistiu que alguém criou a narrativa de que eles não estavam ajudando. Seu maior arrependimento foi não ter comunicado claramente que a igreja tinha problemas de segurança e que ele estava apenas cuidando das pessoas. Entretanto, ele aprendeu algumas lições com essa experiência porque tinha em mente a segurança das pessoas. Joel Osteen tinha medo de que a igreja fosse inundada, por isso não queria colocar pessoas na igreja no início. Mas essa experiência lhe ensinou uma lição, e ele faria as coisas de forma diferente. Ele também mencionou sua sobrinha, que foi afetada pela enchente e ficou presa na rua, a algumas distâncias da igreja, durante os 2 primeiros dias da enchente. Joel Osteen lembrou a seus críticos que sua igreja estava em Houston há 60 anos e vinha ajudando as pessoas durante todos esses anos. Ele se comprometeu a continuar ajudando a comunidade de Houston após a enchente. Joel Osteen prevê que pode levar semanas ou meses para que as pessoas afetadas pela enchente recuperem totalmente tudo o que foi perdido. Ele prometeu tirá-los dos abrigos, ajudá-los a reconstruir suas vidas e planejou montar equipes que oferecerão ajuda a todos, especialmente aos idosos. Joel Osteen e a igreja de Lakewood não registraram nenhuma perda durante o furacão Harvey, mas em 1999, Joel Osteen sofreu uma grande perda que encheu seu coração de um arrependimento com o qual conviveu por várias décadas. Uma grande perda. Por 25 anos, Joel Osteen guardou um profundo arrependimento que não podia compartilhar com ninguém. Somente seus amigos íntimos e familiares sabiam disso e como isso afetou profundamente sua vida e quase destruiu seu ministério nos primeiros anos de sua carreira. Hoje, a igreja de Joel Osteen, em Lakewood,
é a terceira maior igreja dos Estados Unidos, com 45 mil pessoas frequentando os cultos todas as semanas. O sucesso da igreja se deve em grande parte à liderança de Joel Osteen, embora ele nunca tenha desejado estar diante das pessoas pregando o evangelho. Apesar de ter crescido na igreja e de ser filho do pai fundador da igreja, Joel Osteen não gostava de ficar em frente ao púlpito e pregar o evangelho. Ao contrário de seu pai, que tinha uma grande paixão pelo ministério, Joel Osteen tinha uma personalidade tranquila e reservada. Ele não achava que fosse capaz de ficar na frente das pessoas e pregar o evangelho. Quando finalmente concordou em pregar, ficou insatisfeito e não estava ansioso. Joel Osteen só concordou em fazer seu primeiro sermão porque queria que seu pai se orgulhasse dele. Essa acabou sendo a pior semana de sua vida, não apenas pelo fato de ser seu primeiro sermão, mas também porque, coincidentemente, seu pai faleceu naquela mesma semana. Victoria Osteen, por outro lado, era apaixonada pelo ministério. Joel Osteen a conheceu na joalheria de sua família e, mais tarde, eles se casaram. Joel e Victoria frequentemente faziam viagens missionárias com o Osteen Sr., e foi durante essas viagens que a paixão dela pelo ministério cresceu. Mas foi Joel Osteen quem ajudou a fazer a igreja crescer. Na época, Joel Osteen era um adolescente quando aconselhou seu pai a transmitir os cultos da igreja pela televisão. Essa ideia ajudou a igreja a atingir um público global. Durante 17 anos, John Osteen pregou no púlpito enquanto seu filho, Joel, trabalhava nos bastidores do departamento de televisão. Ocasionalmente, pedia-se a Joel Osteen que fizesse anúncios na igreja, mas todas as vezes ele ficava tão nervoso que se segurava no púlpito, com medo de que seus joelhos se dobrassem. É difícil de acreditar, mas suas mãos tremiam o tempo todo em que ele falava diante das pessoas. Apesar da ansiedade e do medo de Joel Osteen, seu pai não recuou. O pai de Osteen estava ansioso para ver seu filho seguir seus passos. Joel Osteen recusou os inúmeros pedidos de seu pai para pregar o sermão na igreja, o que viria a ser um de seus maiores arrependimentos. Em janeiro de 1999, o pai de Joel Osteen lhe pediu mais uma vez para pregar seu primeiro sermão, e ele relutantemente concordou em fazê-lo. Ele não conseguiu explicar por que concordou em pregar. Ele não conseguia explicar por que havia concordado em fazer isso, embora fosse a última coisa que ele queria fazer. Naquela semana, Joel Osteen estava emocionalmente abalado enquanto se preparava para dar seu primeiro sermão. Enquanto trabalhava em seu sermão, algo inesperado aconteceu. A saúde de seu pai piorou, e ele foi levado às pressas para o hospital. John Osteen estava fazendo diálise há 3 meses, e parecia estar indo bem até aquele fim de semana, quando ficou muito doente e teve de ficar no hospital. Joel Osteen mal sabia que seu pai nunca o veria pregar. Seu pai ouviu seu primeiro sermão por telefone. Depois, Joel Osteen visitou o pai no hospital, e as enfermeiras lhe disseram como seu pai estava orgulhoso dele. Infelizmente, o pai de Osteen sofreu um ataque cardíaco e faleceu alguns dias depois do primeiro sermão do filho. Joel Osteen fez seu primeiro sermão aos 35 anos de idade, apesar de seu pai ter pedido a ele que fizesse um sermão durante anos. No entanto, quando ele finalmente reuniu coragem para pregar um sermão, ele o fez no último domingo da vida de seu pai. Além de ter de lidar com o choque da perda do pai, Joel Osteen desejou ter ouvido o pai durante todos aqueles anos em que ele lhe pediu para pregar. Depois da morte do pai, Joel Osteen sentiu que estava sendo puxado para trás e sentiu a pressão e a tensão se acumulando dentro dele. No início, parecia que seus melhores dias tinham ficado para trás, pois agora ele não tinha outra escolha a não ser um pregador. Joel Osteen admitiu que entrou no ministério mais rapidamente do que a maioria dos pastores e líderes cristãos, porque não passou por um processo de treinamento formal. Mas ele experimentou uma mudança após a morte de seu pai e sentiu que era hora de assumir o lugar de seu pai. Joel Osteen mais uma vez enfrentou dúvidas e medo por causa de sua falta de treinamento e experiência em seminários. Em 1999, Joel Osteen tornou-se o pastor sênior da igreja Lakewood, apesar de não ter formação em seminário. Mas ele achava que seu pai o havia ordenado, e isso era tudo o que importava. Logo depois, ele cometeu o maior erro de sua carreira e continuou a lidar com as consequências por mais de 2 décadas. Nos primeiros meses após Joel Osteen assumir o cargo de pastor sênior da igreja, ele tentou imitar o estilo de ensino de seu pai. Ele viu o pai pregar a vida inteira e achou que esse era o caminho que deveria seguir. Mas não parecia certo, nem ajudava em seu nervosismo. O estilo de pregação de John Osteen era feroz, enquanto o de seu filho era descontraído. Joel Osteen decidiu mudar sua abordagem, pois era melhor em motivar as pessoas e falar sobre a vida. Então, sua próxima ação foi superar o nervosismo, fingindo que o público era seus amigos do basquete. Esse método funcionou porque Joel Osteen
transformou a pequena igreja de seu pai em uma mega igreja com 45 mil pessoas presentes todas as semanas. Apesar de seu sucesso, Joel Osteen enfrentou um desafio maior. As pessoas começaram a questionar sua abordagem de pregação, e ele foi acusado de pregar o evangelho da prosperidade, em vez de pregar sobre o pecado e a salvação. Eu me incluo no grupo do evangelho da prosperidade e nunca acho que isso seja justo, mas é o que acontece, disse Osteen em uma entrevista. Ele também disse: escrevi um livro e vendi milhões de cópias, e Victoria e eu conseguimos ajudar mais pessoas do que jamais sonhamos. Mas quando ouço o termo evangelho da prosperidade, acho que as pessoas às vezes dizem: bem, ele está apenas pedindo dinheiro. A maioria das pessoas acredita que um pastor, com um grande público em seus cultos, como Joel Osteen, deve atender a certos critérios. No topo dessa lista está o fato de ter sido treinado em uma instituição teológica. Infelizmente, Joel Osteen nunca estudou em uma escola teológica, e isso faz com que as pessoas duvidem que ele seja realmente um seguidor de Cristo. Como ele não teve treinamento formal, outros líderes cristãos também questionaram sua capacidade de ouvir de Deus. Joel Osteen só frequentou a Oral Roberts University por um ano antes de sair para trabalhar com seu pai. Embora a igreja de Lakewood tenha se tornado uma mega igreja, Joel Osteen está insatisfeito com sua incapacidade de ter uma conexão mais profunda com seu público. Antes de ele assumir o comando da Lakewood, o pequeno número de membros da igreja permitia que os líderes se conectassem com os membros em um nível pessoal. Os membros doentes podiam ser visitados em suas casas e receber oração, mas é impossível ter um relacionamento pessoal com mais de 40 mil membros. Muitas pessoas passaram a amar o pastor Joel Osteen e seu estilo de pregação. As pessoas comparecem em grande número a cada culto, mas o vínculo especial que antes existia entre a igreja e seus membros desapareceu. Isso é algo que sempre é um desafio em uma igreja grande. Acho que uma maneira de criar essa conexão é no púlpito, ou seja, quando falo lá em cima, tento mesmo neste grande estádio falar como se estivesse falando com uma única pessoa. Embora sua vida não seja tão fácil quanto seu sorriso encantador retrata, o pastor Joel Osteen acredita que suas lutas não são diferentes das de qualquer outra pessoa. As pessoas se opuseram a ele, e ele enfrentou pressões financeiras durante décadas, pois sempre há uma necessidade financeira na igreja. Apesar de seus pesares, o pastor Joel Osteen decidiu ter um coração de gratidão. Tento olhar para todas as grandes coisas que Deus fez e não me concentrar nas coisas negativas, disse ele. Se você gostou de assistir a esse vídeo e gostaria de ver mais vídeos emocionantes como esse, vá em frente e clique em qualquer um dos cartões em sua tela.